E aí, tô aqui gravando mais um podcast para vocês, aquele podcast maroto, mais um, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre os tipos de operador de produção que existem dentro de uma fábrica, né? Bom, para quem não sabe, eu trabalhei durante 7 anos, 6 anos, na verdade, como operador de produção. Hoje em dia eu ainda trabalho, mas não é a minha atividade principal. E para quem não sabe o que é um operador de produção, é nesse grupo aí que se enquadra como peão, né, que as pessoas chamam de peão. E durante muito tempo essa foi minha ocupação principal. Então, eu posso dizer aqui para vocês como é a característica, né? Muda de acordo com a cultura da empresa, não é algo fixo como é pregado por aí. E aí eu estou aqui trazendo um conteúdo mais diversificado para vocês, porque a gente vê as pessoas falando, né, que é horrível, que é ruim trabalhar junto com o peão, né? As pessoas utilizam esse termo. Eu não gosto muito de utilizar esse termo porque eu acho bastante pejorativo, então eu prefiro utilizar operador de produção. Entretanto, eu vou utilizar peão pelo fato de se enquadrar em outras áreas nas quais eu atuei também, por exemplo, logística, obra, né? Obra eu não atuei, mas serve também. E por aí vai. Então vou utilizar esse termo e eu vou utilizar também porque eu imagino que vocês não utilizem nesse sentido pejorativo, no sentido de diminuir a profissão, que é uma profissão essencial dentro da nossa sociedade, né, que cumpre um papel importantíssimo e que merece ser valorizada. Então eu irei utilizar o termo peão por ser popular, mas não de maneira pejorativa. Então eu gostaria de destacar isso. Outra coisa que eu gostaria de destacar antes de prosseguir com o assunto é que pode mudar de acordo com cada local, estado, de repente, país. Então, às vezes o que eu compartilhar aqui vai ser um pouco diferente de outros lugares. Mas eu gostaria de novamente reafirmar aqui que eu trago um conteúdo aqui mais diversificado, né? Explicando a característica de cada colega ali do chão de fábrica. Então vamos lá. Eu gostaria de dizer também, antes, né, que eu mudei de área já dentro da empresa, não fui classificado, né, por questões de má fé, mas eu já mudei de área, então eu conheci outros setores e sei como funciona em outros setores, o comportamento de outros setores para o chão de fábrica ali no dia a dia, tá? E então, vamos prosseguir. O primeiro tipo de peão que existe dentro de uma empresa, né, dentro de um lugar, não só empresa, como eu disse, obra, empresa de produção, empresa de logística, né? É aquele cara que tem cara de toba. Vocês me desculpam usar esse tipo de expressões, né? Não é do meu caráter, não é da minha índole, mas sempre tem aquele operador com cara de bunda, né? Por quê? Quem que é esse, na verdade? É aquele cara que ele está cansado do trabalho, ele não faz nada para mudar aquela situação e ele acha que as pessoas que estão ao redor dele ali no dia a dia são culpados por ele levar uma vida ruim, né? Vocês me desculpam a expressão novamente, mas ele acredita que as pessoas ao redor são responsáveis por ele levar uma vida de merda. As pessoas ao redor que eu falo as pessoas os colegas no mesmo nível, né, de profissão ali. Quando sobe um pouco a hierarquia, ele já se arreganha todo. Então esse daí é o primeiro tipo que a gente encontra. O segundo é aquele cara mais positivo,
né? Aquele cara, no sentido mais positivo, não é que é o cara mais positivo, é o tipo mais positivo que tem, né? Que é o cara que vai ali para trabalhar, que trata todo mundo com respeito, porque o respeito é a base de tudo, né? O respeito é a base da convivência, principalmente num trabalho que você convive todo dia com as pessoas, né? Então tem o cara ali que ele é educado. Não tô falando do cara que fica pagando simpatia para os outros, mas sim do cara que trata todo mundo com respeito, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? E trata as pessoas com a devida educação. Não tô falando de conversar, de ser simpático e etc. Ser educado e ter uma convivência tranquila no dia a dia. Tem esse cara aí, que é o cara que vai ali pra trabalhar, sério, né? Que é o cara que tá ali pelo emprego, não também pra ficar fazendo picuinha, né? O cara tá ali cumprindo o papel dele e respeita todo mundo e não tem segundas intenções, né? Não é covarde. Então esse é o cara que, cara, dá gosto de trabalhar junto, esse tipo de operador, né? Terceiro tipo. E aqui eu falo para vocês que todas as empresas que eu trabalhei, eu me deparei com esse tipo. E eu já lhes alerto, né? Porque sempre que eu gravo aqui um podcast para vocês, quase sempre, eu trago com o intuito de servir de lição ou de conhecimento, porque existem coisas que não são expressadas em dados, estatísticas, que vêm da vivência, né, do dia a dia. E tem gente, por exemplo, que não vai trabalhar dentro de uma fábrica como operador de produção. Então, eu gravando esse tipo de conteúdo, as pessoas elas entendem como funciona e passa a ter o conhecimento, né? Então, esse tipo que eu vou falar aqui, que é o terceiro, tem que ter muito cuidado se um dia você entrar nessa profissão. Eu imagino que tem em outras profissões também, mas dentro de uma fábrica, eu já trabalhei como vendedor também, já fiz uns freelancer, né, em outras áreas. Como eu disse, hoje em dia eu faço outros trabalhos, né, já dei aula de inglês também. Então, muda o comportamento em cada ambiente, esse comportamento que eu vou falar aqui para vocês. Então, eu quero frisar que muda, e dentro de uma fábrica, esse tipo de comportamento das pessoas com essa característica que eu vou mencionar é meio complicado, porque dependendo do que a pessoa fala, do que a pessoa faz ou das artimanhas que ela utiliza, ela consegue até te derrubar se você tiver para conseguir alguma oportunidade ou alguma coisa, tá? Então gostaria de frisar isso. Dentro de uma fábrica, em uma construtora, se a gente falar na questão de obras, né? Do peão de obra, dentro de uma empresa de logística, por exemplo, tem que ter muito mais cuidado, tem que ser extremamente mais redobrado. É um ambiente de competitividade extrema, tá? As pessoas acham que você tá querendo competir com elas, mesmo você não querendo, entendeu? E infelizmente é assim. E o tipo de pessoa que eu estou falando é o peão invejoso, cara. Este é o cara que você tem que tomar cuidado, ou os caras que você tem que tomar cuidado. E aqui eu trago uma história que aconteceu comigo, que muito provavelmente eu contei em outro podcast, mas eu não me lembro. Enfim, uma das empresas que eu trabalhei, em uma delas, eu era a única pessoa que dominava, sabia mexer no Excel, no meu turno. E precisou de uma pessoa para pegar ali uma ferramenta ali, treinar para fazer a auditoria das máquinas, para depois ensinar para os outros. Ou seja, eu não ia ser classificado como auditor, eu não ia receber oportunidade nenhuma, eu não ia receber aumento por isso. Eu simplesmente fui escolhido porque os outros caras não tinham capacidade ainda de executar aquilo que eu tinha capacidade. Então eu fui selecionado para
para depois eu treinar as outras pessoas, porque o cara que fazia não ia mais poder fazer. Foi ordem de um cara que era assim, de um cargo alto dentro da empresa. Então disse, depois de amanhã não vai fazer mais, pronto, acabou. Se eles não tiver conseguido ninguém, eles se viram. Foi basicamente isso que foi dito, isso que aconteceu. E aí me designaram para eu pegar e treinar as outras pessoas, porque até então eu ia ser a pessoa mais preparada para aprender aquilo rápido e transmitir aquilo rápido, ok? Os caras de uma área lá, né, da empresa, criaram uma teoria, eu não sei de onde que isso surgiu, como que isso surgiu, que eu tinha recebido uma vaga no laboratório da empresa e que eu tinha recebido uma pechada. Lembrando que eu não tinha entrado na empresa por indicação, saí dessa empresa sem nenhuma classificação, eu liderei, fiz auditoria, mexi com números e dados de produção, ferramentas, Kaizen, PDCA, né, para o coordenador, fiz trabalho de planilha, que era de gerente, né, e saí da empresa como operador de produção, tá? Então, para vocês verem como é que a inveja, ela distorce a visão das pessoas. Voltando, os caras da área lá, né, que eu não vou mencionar, desenvolveram a teoria de que eu tinha recebido uma oportunidade no laboratório da empresa, que era uma pechada, que eu estava recebendo uma pechada, lembrando que eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, um curso técnico, falava inglês, Libras, curso de psicanálise clínica, programação neurolinguística, Excel, SAP, Power BI e por aí vai. Que vocês imaginar, curso técnico de liderança, né? E vai, entendeu? E as pessoas lá julgavam que eu estava recebendo uma pechada, né, dessa área. Eu entrei por agência, ninguém me indicou, eu não tinha costa quente no lugar. Praticamente as pessoas só me davam esses serviços que parecia mamata, né? Porque eles se aproveitavam de mim. Quando o serviço ficava mais tranquilo, eles colocavam outra pessoa que eram amigos deles para fazer. E aí me colocava no que ia ser mais difícil depois. Basicamente era isso. E ainda assim os caras desenvolveram uma teoria e, pasmem, eu estou resumindo aqui, tá? Tudo isso culminou no final de eu ser ameaçado, de as pessoas me pegarem e de repente até me desviverem comigo esperando no ponto de ônibus para poder ir trabalhar. Pasmem. E por que isso aconteceu? Inveja. Tomem cuidado com o peão invejoso. Percebeu o menor sinal daquele cara? Todo mundo tem inveja, mas você pode ser usado como propulsora para conquistar as coisas, ou pode ser utilizada de uma maneira destrutiva. Geralmente, nessas áreas assim, infelizmente, vem de uma maneira destrutiva. Então, tomem cuidado. Percebeu no menor sinal o peão invejoso, ou colega de trabalho invejoso no geral, mas aqui a gente tá para falar especificamente sobre o operador. Percebeu o operador invejoso? Cara, se afaste, entendeu? Eu nem tinha contato com esse cara e mesmo assim chegou num ponto terrível, mas eu teria sido mais firme e mais distante ainda, inicialmente no primeiro contato com eles, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje. Então percebeu, se afaste, tá? De repente, se precisar de ser mais firme para obter o respeito, seja mais firme. Eu não estou falando para ser desrespeitoso, para ser ignorante, para ser sem educação, mas para ser firme. Imponha respeito no menor sinal. Tome cuidado, tá? Existiram outras situações de pessoas tentando me manchar minha imagem, manchar a imagem de outras pessoas com fofoquinha por inveja, ok? Então, tomem cuidado. Esse terceiro tipo é terrível. Antes
de passar por essas experiências, eu virava para minha mãe e dizia: não, mãe, que esse negócio de inveja, assim, nesse sentido, não sei pra quê, não faz sentido, não tem, não existe, até viver muitas das experiências que eu vivi dentro da empresa. É dentro do ambiente de fábrica que você aprende muitas coisas, que você percebe muitas coisas, ok? Quarto tipo de peão, que é um tipo que você tem que tomar cuidado também. O profeta, né? É aquele cara que paga de bom samaritano, que chega falando de Deus, né? Que chega com aquela demagogia que Deus é o mais importante, etc. Bom, eu acredito em Deus, então realmente para mim Deus é o mais importante, mas para esse cara não é. Ele utiliza o nome de Deus, né? Ele é o demagogo, simplesmente para tentar ganhar a confiança das pessoas, para pagar de bom samaritano. E às vezes costuma ser até um pastorzinho ali da igreja, né? Enfim. Geralmente esse cara é fofoqueiro, né? Costuma também ser invejoso, costuma também ter todas as características ruins em um lugar só. Os piores tipos de pessoas que eu convivi dentro do ambiente de trabalho e eram mais fofoqueiras, as mais invejosas, as mais terríveis, eram frequentadoras de igreja, tá? Me desculpa a sinceridade, eu tô falando da minha experiência, ok? Eram frequentadoras de igreja, muitas vezes até pregavam. E, enfim, cara, esse tipo aí é terrível. Então, tome cuidado. É o profeta, o pregador, né? Que Deus, não sei o quê. Tome cuidado com esse tipo. Veio com esse papo, já desconfie. Infelizmente, a gente vai pela regra, a gente não vai pela exceção. Preste atenção. Viu que é de boa, ok. Né? Você não perdeu nada por desconfiar. Mas, no começo, desconfie e fique esperto. Não dê confiança, ok? Senão, você vai se ferrar. O quarto tipo de operador, né, de peão que você tem que ter cuidado também. Todos aqui tem que ter cuidado. A maioria tem que ter cuidado, quer dizer, como eu disse, tem um cara trabalhador que vai lá para fazer o dele, guerreiro, para sustentar a família, não tá preocupado com a vida dos outros, não inveja o próximo, tá feliz pelo próximo. Esse daí é o segundo tipo que eu mencionei, que é o cara, né? Agora, vamos pro quinto tipo aqui, se eu não me engano. Não lembro se eu tava no quarto ou no quinto, mas vamos colocar quinto aqui. Quinto tipo que vocês têm que ter cuidado, tá? E é o cara que tá sempre preocupado com a vida dos outros. Em que sentido? Ele pode estar à toa o turno inteiro. Ele pode ficar uma semana à toa, por exemplo, a área dele tá parada. E aí o líder dele, por exemplo, não manda ele fazer outro trabalho, ele fica à toa, ele fica parado. Ninguém tá nem aí, ninguém tá preocupado com ele. Aí vamos supor que ele tá parado segunda, terça, quarta, quinta-feira. Até quinta-feira ele ficou ali à toa, né? Sem ninguém designar atividade para ele. E você tava ali sofrendo de trabalhar esses dias todos, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você tava trabalhando muito. E ele tava vendo que você tava trabalhando. Na sexta, o líder dele coloca ele para trabalhar e você tá ali de boa. Cara, ele vai chegar no líder dele e vai falar que é uma sacanagem você estar parado, que você tinha que estar fazendo alguma coisa, que você tinha que estar ajudando, que você tinha que tinha que designar uma outra atividade para você fazer. Esse cara geralmente é o invejoso, é o fofoqueiro também junto ali, né? O desgramado mesmo. E tem, cara. E tem mais do que você imagina. O cara fica parado a semana inteira, quase. Se ele trabalhar um dia e você trabalhou a semana toda e você ficar um dia ali, se que ele vê que você tá de boa, cara, ele vai arrumar confusão. Ele vai arrumar confusão, tá? Inclusive, eu me lembro de um camarada, de uma situação que um camarada que sempre ficava à toa, né? Viu que um outro cara lá que trabalhava comigo tava de boa, só que o outro cara ralava muito no geral.
E esse mano sempre ficava à toa, esse outro. E aí, cara, teve um dia que ele chegou pra mim e se incomodou que o cara tava parado. Não, que o cara tá parado, né? Que isso é um absurdo. Velho, eu virei pra ele, cara. E eu me segurei, né? Porque a língua é o chicote do corpo. E eu pensei, cara, você fica à toa. Desde quando você entrou nesse lugar, por que você tá preocupado com um cara que é trabalhador, tá de boa ali, tem uns 5 minutos só? Logo, logo vai arrumar alguma coisa pro cara fazer. Cara, sempre vai existir esse tipo de gente. À toa, o tempo inteiro, mas que quando vê o cara que é trabalhador de verdade, à toa 5 minutos, vai se incomodar. Esse daí é o famoso... E não vou nem falar aqui, não. Sinceramente, eu não vou nem falar, tá? Mas eu sei que é terrível. Enfim, tomem cuidado com esses tipos de pessoa. Se tiver faltando algum, depois eu trago parte 2, tá? E se cuidem, tenham atenção. Se você é novo na indústria, você vai descobrir essas características nas pessoas com o tempo. Pelo menos você ouvindo o podcast aqui, você já vai ter uma noção muito maior, já vai ser algo bastante útil aí para você, né? E você vai saber contornar melhor a situação e solucionar o problema no dia a dia, né? É enfrentar o desafio de uma maneira muito mais eficiente, certo? Então é isso. Como eu disse, o que eu me lembro é o que tá aqui. Se eu lembrar de mais coisas, eu trago uma parte 2. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui e até a próxima.